A conclusão de mais uma etapa da pesquisa EpiCovid-19 mostrou que a prevalência do coronavírus na população gaúcha dobrou em relação ao último resultado. O estudo, coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, indica que 1 a cada 104 habitantes contraiu a doença. Pelos dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde, o Rio Grande do Sul tem 62.300 casos de Covid-19 confirmados. A constatação de que a prevalência dobrou fez com que os pesquisadores reduzissem o prazo para a nova etapa da pesquisa, que ocorrerá em 3 semanas. Os dados do estudo foram apresentados pela coordenadora do Comitê de Dados do Governo do Estado, Leane Lemos, e pelo médico epidemiologista e professor da UFPEL, Fernando Barros. Os resultados da pesquisa normalmente são apresentados pelo governador Eduardo Leite, mas eles têm atividades restringidas a fim de se recuperar da Covid-19. Na primeira fase, nós tivemos 2 pessoas só positivas, nas 4.500 pessoas. Depois tivemos 6 na outra, 10 na terceira fase, diminuiu um pouco para 8 na quarta, e aí tivemos 21 e agora 43. Nós mais do que dobramos entre a fase 4, entre a fase 5 e a fase 6. Com esses dados da estimativa das pessoas infectadas, nós temos a possibilidade de calcular a letalidade, que eu já me referi antes, que é o número de óbitos por infecção. De acordo com os dados oficiais, com os dados notificados, o Estado tem 2,6% de mortalidade, certo? Mas se nós utilizamos a nossa estimativa de casos com base nos positivos, essa estimativa de letalidade cai, então, e passa a ser 1,4%, o que é alta de qualquer maneira. Se nós pensamos que nós estamos aqui nos referindo à infecção e não obrigatoriamente à doença, porque nós temos alguns casos assintomáticos, a ideia de que 1,4% das pessoas que têm a infecção possa vir a morrer é uma taxa muito elevada, né? As infecções respiratórias costumam ter uma mortalidade que é muito mais baixa que essa. Para a análise, foram feitos 4.500 testes rápidos entre os dias 24 e 26 de julho em 9 cidades gaúchas: Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria e Uruguaiana, onde foram descobertos 43 novos casos positivos. Comparando os dados de distanciamento social desta fase com a primeira etapa, feita em abril, o resultado mostra a maior alteração em relação às pessoas que declararam estarem sempre em casa. Caiu de 21,1% para 12,6%. O dado sobre quem diz sair diariamente aumentou de 20,6% para 33,3%. Os entrevistados que dizem só sair para atividades essenciais passaram de 58,3% para 54,1%. Nós começamos essa pergunta lá no primeiro inquérito, lá em abril, no meio do auge do distanciamento social, né, quando foi instaurado o distanciamento social do Estado, e aí nós tínhamos que, nesse tempo, nós tínhamos que 20% das pessoas saíam todo dia, né, e que 21% ficavam em casa todo o tempo. E se vocês olharem a curva ou as linhas vermelhas e verdes aqui do gráfico ao lado, vocês notam como, com a diminuição do distanciamento social, com as medidas de implantação do distanciamento social, vai relaxando um pouco a forma como as pessoas procedem. E antes nós tínhamos, então, 1 pessoa em 5 que saía de casa todos os dias, e nós temos agora que 1 pessoa em 3, são 33% das pessoas, saem de casa todos os dias. Por outro lado, nós tínhamos antes que mais de 20% das pessoas ficavam todo o tempo em casa, e agora nós temos um pouco mais de 10%. Então, mudou o perfil de distanciamento social do início de abril até essa fase nossa aqui de julho, não é? Ao mesmo tempo em que nós estamos notando, não é? E
inclusive documentando um aumento progressivo das infecções que são traduzidas por esse aumento da prevalência de pessoas que são anticorpos positivos. É necessário que essas medidas não farmacológicas de distanciamento sejam realizadas, uma vez que nós não temos nenhuma medida farmacológica. Então, qualquer tipo de terapia preventiva é falsa, não existe nenhuma informação de nenhuma medicação que possa funcionar. Então, nos sobra distanciamento social e medidas de higiene pessoal, uso de máscara, lavagem das mãos, todas as coisas que nós estamos cansados, mas que vamos continuar ouvindo, porque apesar de cansados, nós temos que ouvir isso todos os dias.